É, tá tudo on aqui. Agora voltou. Voltou. Que esquisito, que estranho. E aparentemente tá tudo bem. If you're just now joining us, this is the Gamescom Opening Night Live 2020 pre-show. That was a trailer for a video game and not an anime, and I'm Kyle Bossman, not important. For the next 20 minutes, much less than now, we are counting down the minutes until the big show, Opening Night Live, in which you're going to get fresh looks at Fall Guys Season 2, Destiny 2, Call of Duty Black Ops Cold War was just announced yesterday. We're already going to see more of that tonight. Lots of things to see. Cindy Goodman from IGN is going to be giving out the Gamescom. É isso aí, estamos de volta, Saulo. O que aconteceu eu não tenho a menor ideia. Foi alguma coisa... Ficou tudo off aqui do nada. É... A gente tropeçou. Mas voltamos. Tropeçãozinho. Na verdade, não dá pra dizer nem que foi a conexão, porque a nossa conversa aqui via Discord não caiu. Não, né? não só não, não caiu e nem o nosso sistema de transmissão aqui também não caiu, então sinceramente não sei o que aconteceu, galera. O que eu posso falar pra vocês é que o YouTube caiu. Na verdade tinha caído tudo. Aqui tava mostrando pra mim que todas as retransmissões estavam offline. Ah, tava. Aqui não apareceu, mas tudo bem. Vamos ver uma World Premiere agora, então vamos começar aqui. Esse cabelo tá feio. Aquele, eu nem vi nada ainda, já tô falando, tô reclamando já. Vai ser um símbolo da PlayStation, hein? Ah tá, esse jogo já foi revelado, inclusive eu acho que é o mesmo trailer. Quantum Error. Não, se der pra você dar uma checada, ver se tá saindo o áudio da transmissão. Vou olhar aqui. O Rubens tá falando que não, né? Exclusive trailers to go, more pre-show to go, an interview with Jeff Keighley. Next up, we have a car brand synonymous with racing and innovation and a key partner of Gamescom for years, Ford. They're about to exclusively... Check it out. Ford knows racing. In 2019, we brought our love of racing. O áudio na verdade tá bem baixo, quase zero, viu, Marcelo? Da transmissão. Isso. Tá bom, nós vamos to design a car in collaboration with gamers for gaming. This project was a global first, and our designers let their imagination go wild. So on to our first global announcement. Please, Team Godzilla Project P1 model. Beleza, galera. Vai dando seus feedbacks aí que a gente vai... Acho que agora voltou. Beleza, obrigado pro Tuca também que tá assistindo a transmissão. Valeu, Tuquinha. Obrigado aí pelo toque.
And now our second global announcement. You got us so Galera que tá chegando excited agora, with Project P1. estamos aí na We are espera now committing to make a real começar world mesmo version o of show this groundbreaking que car. antecede a Gamescom 2020. Open Night Live. If I didn't have games, I guess I would just be writing a lot more. Video Enquanto games and isso, a gente writing tá are aqui. absolutely my two favorite passions, and I just managed to Agora combine them melhorou into a bastante, job. Rubens So I falou. feel like Obrigado, honestly, I Rubens. Obrigado probably pelo would have toque. finished a couple Valeu. of books. Agora a gente tá aguardando começar, né? É. I like tech, but you need to do things on the technology. And so if I can't play things, if I wasn't into gaming, yeah, it'll be a lot of TV watching. Olha, eu vou ser bem sincero, eu acho esse pré-show bem chato. Muito chato. É muito chato, cara. muito chato. Eu não entendo aí não posso dizer, a audiência, né? O foco deles não é a gente nem nada, né? Principalmente o mercado americano, talvez o mercado europeu e tal. Mas assim, nossa, eu acho bem cansativo, não é? É muito longo, na verdade. Não, e poderia pegar esses trailers e colocar no show principal. Por que não, né? Fazer um Isso, eu acho que bloquinho lá assim, no meio. é famoso esquenta, enche linguiça. Jeff Keighley, Exato. host Oh. and executive producer of Opening Night Live. Kingley. How you doing, Jeff? Chegou. I'm doing great, Kyle. How are you? I'm doing okay. So back in April, Gamescom said we're going digital this year. When did you start thinking about ONL and how that's going to look? Well, we knew last year we were going to do another ONL this year because it was a big success. But yeah, we had no idea what format it was going to take. Normally we are in Cologne. This year we're doing it from Los Angeles. But I actually... Gamescom Ele tá falando aí, né, sobre o Summer Game Fest e tal. Eu achei o Summer Game Fest meio flop. Eu esperava outra coisa também. Eu acho que foram vários eventos muito pequenos sem muita importância. Eu diria que aquele evento, aquele final de semana que teve o PC Game, o Indie e o do Games Radar, que eu não lembro como chama, foi muito mais impactante do que todo o Summer Game Fest. É que ele teve sorte, né? Porque ele retransmitiu os eventos da PlayStation, ele retransmitiu os eventos da Xbox, mas esses eventos não faziam parte, né, do Summer Game Fest. Então, mas ele retransmitiu e acabou levando a fama, né? Ele meio que acabou concentrando ali, né? Mas é aquilo que a gente falou, né? Ele acabou se consolidando como o homem do mercado game, né? Por exemplo, ele já testou o novo controle do PlayStation 5, já jogou a demo do Astro Bot. Mas eu acho que isso era um tipo de coisa que não foi um benefício que ele recebeu por conta do Summer Game Fest. Eu acho que ele teria esse tipo de acesso meio que de qualquer jeito. Não, talvez, mas ele acabou levando uma faminha, né? Por isso, né? Porque ele se mostrou, né? Eu achei que ele aproveitou para fazer seu nome no mercado. O Lone Wolf aqui tá falando assim, parece aqueles trabalhos que você tem que apresentar, mas como uma bosta. Mas alguém fala, vamos fazer um teatrinho aí para apresentar. Essas pré-shows realmente são bem chatos. That you know about, so I would tell people to set their expectations to be really fazer o quê, né? A gente tem que esperar. Faz parte blowing you away with surprise shock announcements. Great, Jeff. I'm personally looking forward to the show. Interessante. Me too. It's been really fun to build this, que vai ter uma demo, né, hoje, it's been challenging to do things safely in the era of COVID, and it's meant a lot to me that Gamescom, and so we still want to do this show, and for all of us in the industry, já vê uma we want demo that big rodando Ratchet & Clank. showcase. So I'm just really excited to honestly leave home, do have a set, and you'll see we've got screens and lights, and it's if we do it right, we're going to hopefully create that magic moment that we haven't felt this summer, right? And a lot of the events this summer have been pre-taped and they've been great. Deixar um joinha no vídeo também, faça parte da nossa transmissão, manda um recado, independente de onde você está assistindo, Facebook, Twitch, seja pelo Twitter, não tem problema, manda seu recado que a gente I'm doing my best.
So just so we're all on the same page about what just happened, that was basically an interview with my boss using questions that I mostly already know the answers to. So considering all that, I think that went pretty well. Next up, we do have another world premiere trailer, baby. Vroom vroom, honk honk, for Dirt 5. Dirt 5, é isso? Mais um de Dirt 5, que a gente já rodou vários trailers, né? Parece um jogo bem legal. E eles estão prometendo que na nova geração o jogo vai rodar 120 frames, 4K e tudo que a gente tem direito. Galera, essas paradinhas aí não é da nossa transmissão não, tá? Tá mostrando um pouquinho da personalização. O modo Playground. É engraçado, né? Você pensar um jogo como The Dirt 5 já falando que vai ter aí 120 frames, 4K e tudo mais, e você vê alguns outros estúdios, digamos assim, não desmerecendo, mas até menores, falando que tá difícil tirar 4K do PlayStation 5. Me poupa, vai. Isso Se aí. o meu PC, que tem uma potência muito menor que o PlayStation 5, roda jogo atual em 4K numa frame rate estável, me poupa também, né? Eu acho que a gente vamos ter que desmistificar isso aí, né? Até o... Fora que só complementando o que eu tava falando, eu vi alguns comentários, o Xbox One X faz 4K nativo em vários jogos. Por que a próxima geração não vai fazer? Exatamente. E até o Black Ops aí já anunciou que vai rodar 4K 120. Sucked out gas? É um jogo que... To be continued. Mas é um jogo que eles graficamente eles sempre puxam, né? Eu achei que eles iam focar nos 60 frames. Eles anunciaram que vai ser 120. Então quer dizer, por que outros jogos não pode ser? Falta um pouquinho de boa vontade, né? Eu penso assim, que em partes é aquela coisa assim, está difícil tirar isso do... Se os caras fizeram jogos como fizeram no fim dessa geração com essa CPU, porque o grande problema dos consoles atuais é a CPU. A CPU é ruim, é simples. A GPU deles são boas, mas a CPU é ruim. Se o grande problema era a CPU de nova geração, os Ryzen, não é um problema, então onde está o problema? Robertita, seja bem-vindo, Robertita. Seja bem-vindo aí, assistindo aqui o pré-show de abertura da Open Night Live da Gamescom 2020. Faltando aí 2 minutinhos aí pra gente começar. And this trailer is an announcement of a Switch version of a popular game from 2018 that can only be described as Dinosaursy. Enjoy. A world premiere. You think that things are going to turn out differently, huh? Well, the ones before Jurassic Park. Because they believed that they were in control. And control, well, here's the thing. Humanity is desperate for it. É isso aí, o Jurassic World, então chegando ao Nintendo Switch. You see, life can be tenacious and stubborn. Life will not be contained. And what makes us such unique creatures is knowing the power of what we're up against. Boa tarde, Geisel. Seja bem-vindo. É isso aí, ó, Jurassic World chegando aí dia 3 de novembro pro Switch, uma versão que deve trazer todas as DLCs e tudo mais. E já está em pré-venda.
That's it. That's all we have for you in this very pre-show. Please be excited for the actual opening night live, in which you'll see some Destiny 2, you'll see Fall Guys Season 2, you'll see Black Ops Cold War, that mysterious PlayStation 5 demo, some things we've probably never heard of before. I think it's going to be a very good show. I'm personally excited about it. I should thank you, actually, for putting up with my nonsense for the last 20 minutes. It is appreciated, but seriously, enjoy the show. Vamos finalmente começar então aí o Open Night Live. Time to take control of our world. When we feel out of place, disconnected, and divided, there are always repercussions. Do we have what it takes? All right, I'm going in. To be heroes? What we're doing here could change things forever. Tonight, we bring the world together. You're with us now. We celebrate who we are. Yes, sendo aí vários jogos conhecidos, né? And what we maioria já lançados. I'm with you every step of the way. Estão chegando agora, né? Welcome to Gamescom Opening Night Live. I'm Jeff Keighley, and welcome to Gamescom Opening Night Live 2020. Now, this year, Gamescom is, of course, a little different than normal, and I hope all of you and your families are safe and healthy at home. In 2020, games have comforted and connected us more than ever. And with the launch of PlayStation 5 and Xbox Series X later this year, games are only going to get better. Well, all summer, I was hopeful we could get to this very moment, a big live showcase filled with more than 35 games to kick off Gamescom 2020. Tonight, you'll get a first look at Fall Guys Season 2 and an extended gameplay demo of Ratchet & Clank Rift Apart for PlayStation 5. Plus, we might have a couple surprises along the way, too. But before we start, I want to acknowledge and thank all the game developers, marketers, and publishers who have worked under challenging circumstances to keep us entertained. Eu só posso falar depois que ele comenta. Senão eu vou soltar spoiler em cima do outro. Is not easy, especially when all of you at home have some pretty insane expectations. I hope tonight reminds you why you love to play games. And with that, we're going to move on to our first game, with a game that was just announced yesterday, Call of Duty Black Ops Cold War. And joining me is Dan Vondrack from Raven to tell us about the game and give you an exclusive sneak peek. O trailer em português, entra lá no nosso site gamesgames.com.br. Pode assistir o nosso trailer em português do jogo. We knew Black Ops Cold War was going to be a direct sequel to Black Ops 1, and we loved the idea of returning to the pillars built the Black Ops franchise: deniable operations, conspiracy grounded in history, and that shadowy world of paranoia. And we get to mix all those together, drop the player into the 1980s at the height of the Cold War, and it's really something that we know would feel relevant to today and also uniquely Black Ops. Well, you start playing with Black Ops, everyone wants to know characters. We saw yesterday in the reveal trailers, some familiar faces. So, Woods, Mason, break it down. How does this fit into the Black Ops canon? You said it's a direct sequel, so are we going to see a lot of familiar faces? Yeah, part of the fun in making this game was bringing back the iconic characters like Woods and Hudson and Mason, and seeing how all those personalities mix with some of the new characters. É que na verdade eu com o Marcelo a gente assiste de fontes diferentes. We love that we've been able to Esse acho que é o problema. Hoje eu tô pelo YouTube para fazer e eu normalmente estou pela Twitch. Pushing the storytelling in kind of a new direction with some branches and some options já que about how you play through the campaign. Eu vou dar umas dicas pra galera que não viu ainda Call of Duty. Então, foi revelado ontem, chega dia 13 de novembro para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Ele vai ser uma continuação, entre aspas, do primeiro Black Ops, que se passa na Segunda Guerra Mundial e agora vai se passar na Guerra Fria.
E para quem quiser comprar no PS4 para jogar no PS5, saiba que você tem que comprar. Quer dizer, jogar você vai poder jogar, mas se você quiser jogar com as melhorias do PS5, você vai ter uma versão que você vai ter que comprar diferente. E ela custa R$50 mais cara. Exatamente, custa R$50 mais cara aqui no Brasil. Você vai ter que desembolsar para você jogar, comprar a versão, jogar no PS4 e depois jogar no PS5 em 4K, 120 frames e mais algumas coisas que eles estão falando que vai ter nas versões dos consoles de nova geração de Call of Duty Black Ops Cold War. All right. Well, Dan, we are excited to see more of it. I know multiplayer reveal is coming in September, but since you got a switch there, maybe you can flip the switch on something exclusive for us. What are you going to show? Do Ray Tracing. Isso na nova geração, né? E talvez no PC. Bom lembrar isso. Estamos falando de PlayStation 5 e Xbox One X. Really shows the narrative of the world, Xbox Series X. that our heroes are going to be battling. So let's take a look. Xbox sempre passando a perna no Marcelo na hora de falar o nome dos consoles. Se eu confundo, imagina a galera. 1943. Detailed information from the Manhattan Project was stolen from Los Alamos by the Russian spy known as Perseus. 1968, Vietnam War. Viet Cong soldiers orchestrated by Perseus attempted to steal an American-made nuclear bomb from a U.S. firebase. 5 days ago, while on a mission, we acquired intel that Perseus is in play again and planning an attack on the West. Perseus. The CIA's analysts consider him to be the single largest threat to the free world. Mr. Hudson, we're all aware of Perseus. We're also aware he's more myth than fact. I mean, personally, I think he's nothing more than the Russian boogeyman. General Haig, allow me to introduce the man best suited to respond to that. CIA clandestine special officer Russell Adler. He's one of the few people who even come close to capturing Perseus. Mr. Adler, why should we take this Perseus threat seriously? You don't have to, sir. Yeah, then a lot of innocent people are gonna die. Why do you say that? Sir. Every time Perseus has come into play, it's shifted the balance of the Cold War. After 13 years of silence, if he's active, something big is gonna happen. Something that will affect the free world. Achei muito legal eles colocaram o Ronald Reagan no jogo. Sir, Mr. President. Mr. President, this is Jason Hudson and Russell Adler. I know their names. Who do you think É bem a época, né? Sim. Is the threat real? Yes, sir, we believe it is. Can you stop Perseus? We can, sir. I've already submitted the requisition from Olha, só pra cortando aí o trailer, vou começar a recapitular aquilo que a gente tava falando do Geoff Keighley. Eu vi um tweet agora há pouco que diz assim, ó: quando é que a gente elegeu o Geoff Keighley embaixador dos games pra todos os eventos? Ninguém fez isso. Ele se aproveitou do momento e passou a perna em todo mundo. Give Mr. Adler whatever he wants. Na verdade, eu diria que ele passou a perna nos grandes veículos de games norte-americanos, né? Na IGN, GameSpot, Games Radar. Né? Tipo, ninguém tinha alguém pra fazer frente a ele? Você vê. And while few people will know of your struggles, rest assured, the entire free world will benefit. I know you won't fail us. Tonight we have some new game announcements for you guys as well, including this one, a new next-gen narrative action-adventure game from Reflector Entertainment in Montreal. It's called Unknown 9. The game tells the story of Haruna, a woman raised on the streets of India and haunted by visions of her own death. Haruna struggles to understand her mysterious innate abilities to manipulate the unseen. Check out this first look.
World Premiere. Caramba, que gráfico lindo. Tá na hora a gente começar a ver algumas coisas que você fala assim, nossa! Esse tá muito bom. Nine, Walking. Tudo bem que foi só gráfico, mas muito bonito. Unknown Nine. Eles vão vir para PC e as consoles de nova geração. All right, let's get to the gameplay. One of this year's biggest games has been Doom Eternal. Tonight, we've got an exclusive first look at the campaign expansion called The Ancient Gods Part 1. Check this out. Nova DLC, então. Expansão DLC pra Doom, né? Doom Eternal, que foi um jogaço. A notícia que acabou de sair aqui é que o Black Ops vai ter escolhas e o jogo vai ter vários finais. Pra quem não jogou, é muito bom. "2020 marks the 25th anniversary of a legendary game studio, BioWare. Tonight, Casey Hudson and the team wanted to give everyone around the world a little taste of what's next. Casey, over to you." Hey, Jeff. It's great to see you again. You know, 6 years ago, we were on the stage with you at the 2014 Game Awards, accepting the Game of the Year for Dragon Age Inquisition. Tá precisando soltar alguma coisa boa, né? We've been imagining new ways aquela do Então, né? To bring the world and characters of Dragon Age to life. We're still in early production, but we thought it was time to give you the very first look at how BioWare's passionate team of developers are crafting this very special game. Então, coisa que eles estavam refazendo Então totalmente. Ah, mas eu acho que não vai rolar, não. Também tô achando que não. I've been at BioWare for a really long time, so I've got to see it grow up and turn from a company of 35 people to a company of more than 300 people. There's amazing people in the industry. There's amazing stories. O Geisa tá falando aqui, acho que só eu gosto de Enter. Eu não tenho nada contra, na verdade. O pouco que eu joguei, eu gostei. Não, eu também não achei, só que o jogo é totalmente... O problema do jogo não é o gameplay em si, mas é que ele não deu nada certo, cara. Tudo errado. É o famoso Game as Service, né? Isso aí é um problema.
frontier stories, it's got mystery, it's got hard-boiled detective stories. And of course it's all wrapped up in kind of o Dragon Age que já tinha aparecido meio assim, já tinha meio que sido anunciado que estava sendo em produção, né, no EA Play há um tempo atrás. Agora eles estão mostrando mais algumas artes conceituais, esse tipo de coisa. About the future of Dragon Age. This is an original world, original flora, original wildlife, original architecture. That makes it fun to explore and discover. In the next Dragon Age, you get an opportunity to see legal, new things, new olha, a places, Gamescom and interact with 2020 people é dos assuntos mais comentados do lived and grew mundo. up in these spaces as well. For the game we're working on now, we want to tell a story. What happens when you don't have power? What happens when the people in charge aren't willing to address the issues? The things that you can expect in the next installment are going to be stories that focus on the people around you and the friends and family you make. Something that we'll be able to look forward to in Dragon Age is a really close relationship with game characters who really become real for you. We want characters to either be loved or hated. One of the best examples of that is Solus. Half the community wants to kill him, half the people want to marry him, then another part wants to do both. They call me the Dread Wolf. What will they call you when this is over? Mostrando pouquinho da BioWare and dublagem. EA has been one of the forerunners in using motion magic technology, and that makes it way more realistic when you're looking at the characters and the way they walk and move and interact in the world. Players wanting that suspension of disbelief that this wonderful collection of digital pixels is actually a living, breathing soul. No, it's okay. That's the good kind of rumble. I actually design bosses. I help with the creature design team as well. So I do all of the big threats that you have to go up against. Nobody dies on my watch. For the Wardens! Choice is a big part of what Dragon Age is as a franchise. The decisions you make can affect change in the world. Decision making can mean that a party member lives or a party member dies. And it means owning your outcome and reactivity to the choices that you do make. I just love the possibilities that Dragon Age offers us, and I'm excited to explore a lot more of them. To me, that potential is what gets you up in the morning. It's a fantastic opportunity every time. Podia Next mostrar, up, it's pelo time menos, for something trailer. special. Não tem nada. Nada. Amor de Deus, né? Aí temos um pouquinho a musiquinha de Volta para o Futuro, pra quem não se lembra. Não só a música. What's his name? Back to the Future. I'm Emmett Brown, Doctor of Physics, not of medicine, and certainly not that quack from Rick and Morty. Yeah, we know who you are, but what are you doing here? I did come back from the future to this precise moment on August 27th, 2020, because it's imperative we launch Surgeon Simulator 2 right now. And what exactly do you have to do with Surgeon A Simulator? internet vem abaixo. Aparecendo. Tá veio já com hashtag Back to the Future. Invented a state-of-the-art medical training facility, otherwise known as the Surgeon Simulator Training Program. Now, 7 years later, we've digitized the experience. It's unbelievable. You can access the program through your computer and then be medically trained from the comfort of your keyboard. And it's available as of, great Scott, this very moment. Tonight, I want a world premiere, a few examples of some of the incredibly successful test subjects who have already completed the course. So you're saying a world premiere will save our future? Only time will tell. And speaking of time, I'm off to another world premiere, Avengers 26. Ele tá falando aí do Surgeon Simulator 2, se eu não me engano, é lançado hoje. And with that, I leave the fate of the human race in your hands. Just make sure you play Surgeon Simulator 2 now. Doctor's orders.
Vamos ver um pouquinho do trailer aí. Jogo que em breve estaremos fazendo aí, né? Um multiplayer dele, né, Salão? Isso aí, uma live co-op. Tá ligado que vocês vão rachar o bico da risada com a gente. Chamando o Dr. Han. Exatamente, o jogo está sendo lançado hoje. Out now. Tá saindo só na Epic hoje, Saulo, é isso? Doc Brown acho que é lançado primeiro na Epic. É exclusivo temporário da Epic. Então tá saindo All right, hoje well, na if you Epic thought that Game crossover was kind of crazy, wait until you get a load of this next game announcement that I don't think anyone probably saw coming. Check this out. Small World Premiere. Não é CG, tá? Não é gráfico do PlayStation 5 nem do Xbox Series X. Isso aí é live action mesmo. Exato. Eu tô mandando aí no chat, pra quem quiser dar uma olhada, o link do Surgeon Simulator na Epic. Ah, boa, é um jogo que vale a pena. Se você gosta de um jogo divertido, com certeza vai gostar muito do jogo. Ele tá um preço legal, viu? Ele custa R$48 na Epic. Opa, ficou bom sim. A gente pode aí estar no nosso chat. Walter Bark, boa! Seja bem-vindo, Walter. Obrigado aí pela sintonia. Nossa, você não faz ideia o que é o trailer desse jogo. Bridge Constructor e The Walking Dead. Vixe Maria, meu Deus do céu. Ai, ai. Ainda vai ser lançado esse ano ainda. Ai, 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 meu Deus. Você está construindo uma ponte, vem. Tonight is just the start of Gamescom 2020. Over the next 3 days, there are more streams from IGN and Webedia with in-depth looks at games, a digital cosplay contest, and some special new shows just for Gamescom. Your portal for all things Gamescom this year is Gamescom Now, which you can check out at gamescom.global. Now, one game you'll hear more about later on IGN's post-show is this one, a return of 2 classic characters that I love. Não é CG, né? Não era CG, não. A Happy Giants. In a world gone strange. 2 personagens bem famosos. One elite force stands against the darkness. But even they could use some help. Here, slip on this little beauty for effect. Sam, I'm blind! Oh, hello. Mas em realidade virtual? Tentando falar. Poxa vida, mas vou ter que ficar ligado para mais informações mesmo. Joguinho do Sam Max. The return of Sam and Max. Yes. All right. And now it's time to say hello to my wonderful co-host for ONL from IGN. Please say hello to Sydney Goodman. Thank you, Jeff. What's up, everyone? I'm Sydney Goodman, and I am thrilled to be here. Gamescom is always such a fun event, and throughout the show tonight, I'll be telling you about all the different ways that IGN is involved in this year's festivities. But first, I have an award to announce. Só lembrando que se você quer todas as informações da Gamescom, acesse nosso site gamersgames.com.br. Like I said, IGN is going to be here for all of Gamescom with great shows such as the Gamescom Studio, where you can find me and my co-hosts for all day long games content, interviews, dev talks, and more. Plus, we have Gamescom Awesome Indies, the show with and for indie developers. That premieres Saturday, August 29th at 7 p.m. Central European Time, so be sure to tune in for more announcements and special guests. And now, let's go back to Jeff for our next big world premiere.
Fazendo propaganda do outro. Awesome. Hein? Thank you so much, Sid. We are so excited to see what's in the Gamescom studio and also awesome indies. And I'm going to be on the Daily Show tomorrow, so looking forward to that. All right, well, on to our next game. In the next World of Warcraft expansion, players will journey beyond the mortal world of Azeroth to a place where no living soul has set foot before. The Shadowlands, the afterlife of an entire Warcraft universe. The infinite realms of the Shadowlands are watched over by different factions, known as covenants, each holding dominion over a different aspect of the afterlife. And depending on how someone lived their mortal life, they may end up as part of one of these covenants when they cross over into the Shadowlands. Today, we're excited to give you a closer look at the noble and pure Kyrian Covenant from the realm of Bastion, who are charged with carrying the souls of the dead into the beyond. So sit back and get ready for the world premiere of Bastion, the first in Blizzard Entertainment's new 4-part series of animated shorts called Afterlives. Enjoy. O Waterflow tava esperando aí. World of Warcraft. Esse aí tá sendo bastante esperado, né? Sim. Light, save my soul. Uther. Where am I? Welcome to Bastion. You led a truly selfless life, and for that, you have been chosen. Chosen? To shed your mortal burdens and join the ranks of the Ascended, serving to ferry the souls of the dead unto the Shadowlands. I serve the light, and my work is not done. There is an evil that must be... There is no evil here. The darkness was sealed within the Maw long ago. You're wrong. He destroyed my home, murdered my people and my king. He must be punished. You are an aspirant now. You must accept your new purpose. O Geisa falou que será que vai ficar tudo na base do trailer. Eu acho que vai, hein? É, eu também acho. Eu ia mostrar um pouquinho do gameplay, mas acho que não. Devos, why are you training this soul? It is beneath your station as a paragon. He cannot let go. O trailer servindo mais para dar uma base do que vai vir, né? Temos história. And this concerns you? Mas logo logo acho que eles soltam alguma coisa mais profunda do jogo. This one seems broken, Thenios. Unlike any soul I have seen. I have begun to wonder whether he was deemed worthy of Bastion. O Léo falou Season Open Trailer Night Live, exatamente por aí. Seja bem-vindo, fique com a gente, Léo. Participa aí do nosso chat também. Olha, aproveitando aí que a gente tava falando da Epic Games, Hitman tá de graça, tá? Opa, jogão, é o Hitman novo, né, entre aspas, né, o reboot do Hitman. Acho que é a temporada 1. O Rubens Correia já chutou o pau do barraco e falou assim, WoW tem salvação mais não. Fala isso. Safado, Jeff, qual deles? O Jeff que apresenta, o Jeff que faz os jogos de VR aqui na Gamers ou o Jeff Keighley? É o nosso Jeff ou o Jeff deles? O Jeff deles. O nosso Jeff deve estar trabalhando essas horas. Coisa que a gente também tá, né? Mas ele tá fazendo outra coisa. Ele tá preso no calabouço, analisando o jogo de VR. Com certeza. Enquanto não terminar a análise, não sai de lá. Tá preso lá embaixo, analisando o jogo de VR.
The runes on his blade were unmistakable. This dark agent runs free on a mortal world with the power of the Maw itself in hand. Walter já chegou já na voadora e falou assim: essa é a louco, respeito ao The Maw is inescapable. You must return to the path. If he had purged his life, we never would se a gente have for known analisar o this tempo que o World of Warcraft existe e a relevância que ele tem, é um fato, é um feito assim impressionante, né? You will abandon this course. As you command, my Archon. Caramba, eles estão botando a lore inteira dessa nova expansão aí, né? Desse novo jogo. The time of your ascension has come. I thought I was not ready. Do you wish to see him punished? Verdade, Léo. O WoW fez escola de muita gente. Then prepare yourself. The moment he falls, we will claim him. Tá bem bonito, né? O estilo da arte do trailer, né? Eu curto muito. A sonora impecável. Only darkness before me. Lembrando que chegamos aí nessa primeira meia hora. Jeff Kingley falou que vão ser 2 horas de apresentação. His eternal suffering awaits. He was my student. Remember what? Não é